Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 9 de dezembro, nós vamos meditar de Colossenses, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos iniciar e vamos finalizar o livro de Colossenses. Este livro, esta carta, epístola, foi escrita por Paulo quando ele estava em prisão domiciliar lá em Roma. Esta é uma igreja que Paulo não teve oportunidade de visitar, mas recebeu notícias, de que havia ameaças, de heresias nesta igreja. Então, rapidamente, Paulo vai escrever, e possivelmente foi Epáfras que levou essas notícias para Paulo, Então já comentamos aqui que mesmo Paulo em prisão recebia muitos dos irmãos na sua própria casa. E ali ele sabia das notícias das igrejas, e não só consolidava, discipulava, A casa de Paulo era um verdadeiro gabinete pastoral, isso mesmo, São cartas pastorais escritas para as igrejas ali da época, Que muitas vezes por doutrinas que não tinham fundamento bíblico, mas muitas vezes em costume judaico, vinha querer mudar, aquilo que vinha sido pregado por Paulo, não só por ele, mas pelos demais apóstolos. Então, nós vamos ver que esta igreja também não foi diferente. Havia heresias, que estava se infiltrando ali na igreja. E Paulo rapidamente vai exortar os colossenses a perseverarem na verdadeira doutrina, que Cristo é o Filho de Deus, é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, sem maiores delongas, vou deixar lá no meu perfil o mapa do livro de Colossenses. Assim você vai ter um vislumbre completo aqui desse livro. Vai estar lá no meu perfil do Instagram e do Facebook, Rubenita Leão. Se você não me segue, sugiro que você vá lá, E assim eu sempre posto lá os mapas que dá para a gente ter esse vislumbre de cada livro. E já vou pedindo para você dar aquele joinha, aqui é muito importante para o canal, é através dessa visualização, dos comentários, dos novos inscritos, que o YouTube vai percebendo, que este é um canal que agrada ao público, E assim nos ajuda sugerindo esse conteúdo para outras pessoas. Então é muito importante a sua manifestação aqui no canal. E eu sempre gosto de ler as mensagens que me deixam, Aquece o meu coração, me anima nessa trajetória, e eu sempre procuro responder as mensagens que são deixadas lá nos comentários, não é? Então, sem maiores delongas, vamos para a saudação, que Paulo sempre inicia a carta desta forma. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que estava sempre com ele, Aos santos fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outro da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra do verdadeiro evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendeste da graça de Deus na verdade, como fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, o quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito.
Essa igreja também, ela tem uma característica que era uma igreja onde predominava os gentios. Era uma igreja, né, que o seu público era os gentios, né? Pouquíssimos judeus havia entre eles, mas mesmo assim havia ainda, né, uma tendência grande de ameaçar, né, o verdadeiro evangelho pelas leis e costumes judaicos. E continuando, ele vai falar inicialmente já da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas tenham primazia. Porque aprove Deus que neles residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vós, outros também, que outrora eras estranho, inimigo, no entendimento pela vossa obra maligna, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a morte, para apresentar-vos perante a ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo no seu sofrimento por vós, preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus, o mistério que estivera oculto nos séculos das gerações e agora, todavia, se manifestou aos santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual era a riqueza da sua glória, deste ministério entre os gentios, que é Cristo, em vós, a esperança da glória. Que coisa mais linda, não é? Pois bem, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresenteis todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que também me fadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E aí Paulo vai falar no capítulo 2 sobre o interesse dele pelos colossenses. Olha só o que ele diz. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente ao amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o ministério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios e falácias, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal fostes instruído, crescendo em ações de graça.
Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas vãs filosofias e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporamente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas nos despojando do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fosses ressuscitado mediante a fé e o poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e encravando-no na cruz, despojando os principados e potestades publicamente, os expôs aos desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, lua nova ou do sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro, ou seja, juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseando em visões, enfatuada, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamento, cresce para o crescimento procedente do Deus. Se morrestes com Cristo para o rudimento do mundo, porque, como se viveste para o mundo, vos sujeitais a essas ordenanças. Não manuseis isto e não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens? Pois que todas estas coisas com que uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto a si mesmo e a falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. No capítulo 3, ele vai falar sobre a união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado ele está à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas daqui da terra, porque morrestes em vossa vida, e ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quanto Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele na glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas coisas andais vós também noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestis de um novo homem, né? Revestivos como eleitos de Deus, que se refaz ao pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é em todos. Esse mesmo texto ele vai citar na carta que ele manda a Efésios
capítulo 17 ao 32. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo, amados, ternos, afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração, a qual também foste chamado em um só corpo. Sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha só aqui, né? Priorizando a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizer, seja em palavra, ação, fazei em nome de Jesus Cristo, dando a Ele graças a Deus Pai, né? Ele vai falar um pouquinho sobre os deveres da família, né? Ainda nesse capítulo 3. Esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai a vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo a Deus. Tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco injustiça, e nisso não há acepção de pessoas. Capítulo 4, nosso último de hoje. Senhores, tratai servos com justiça e com equidade, certos de que também vós sede Senhor do céu. Perseverai em oração, vigiando com as ações de graça, suplicando ao mesmo tempo também a nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste o que devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel, amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saudai Aristarco, prisioneiro comigo, Marco, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instrução. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Jesus, conhecido e justo, os quais são únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, ele tem sido o meu lenitivo. Saudai a Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuadamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos de toda a bondade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa com vós, pelos de Laodiceia e pelos os Hierápolis. Saudai-vos Luca, médico amado, e também a Demas.
Saudai os irmãos de Laodiceia, de Ninfa, a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida a epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja de Laodiceia, né? Dê ciência aos laodicenses. E os de Laodiceia, lê igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para cumprirdes. A saudação é de próprio punho, Paulo, lembrando-vos da minha algema, e a graça seja convosco. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina dia após dia o caminho em que devemos andar. Queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.